Muito boa tarde a todos. Através do Presidente Michel Temer, permitam-me cumprimentar toda a sala, senhores senadores, senhores deputados, obviamente, senhor Secretário de Estado, em representação também aqui de Portugal, e todos os amigos que aqui encontro, e gosto muito de voltar aqui à LIDE, e esta oportunidade para, Sr. Embaixador, e esta oportunidade para falar, construir, desenhar o que pudermos na intensificação deste grande desafio que é dar mais tração à agenda entre Portugal e o Brasil. Eu vivi no Brasil há alguns anos, vou ao Brasil durante toda a minha vida, lá tenho ido. E gosto muito do Brasil. O Brasil está muito dentro de mim e conheço alguma coisa do Brasil, não perante esta audiência, mas o suficiente para acreditar muito no potencial do Brasil e ver uma complementaridade que, para ser franco, acho que ainda está muito por acontecer. Ainda há muita avenida, muito caminho para desbravar. E, portanto, deixem-me, talvez, o melhor serviço que eu possa fazer para acelerar essa agenda ser dar-vos um pouco uma panóplia do que está a acontecer na economia portuguesa e o que é que nós nos propomos fazer neste governo em termos da agenda económica. A economia portuguesa, acima de tudo, ou além de tudo, começa por ser uma plataforma estratégica. Na semana passada estive em Singapura, que é um caso que eu acho que é análogo, equivalente, e em que Portugal pode capitalizar crescentemente e fortemente sobre esta mudança tectónica que se passa na economia mundial. Ou seja, quando nós vemos desacoplagens, como nós vemos reafirmações de espaços novos, como nós vemos players cada vez mais fortes, e o Brasil é um caso desses, quando nós vemos um investimento geoestratégico e geopolítico a reposicionar-se, a replicar-se até, em que, querendo, numa lógica de blocos, de regiões, de países, não deixar por mãos alheias a soberania que vem do domínio de recursos estratégicos e de competências críticas. Quando olhamos para este xadrez em movimento, Portugal posiciona-se bem na captação de investimento. Ou seja, Portugal é visto novamente, ou até pela primeira vez, por players internacionais, e eu sinto isso no pipeline que o país está a trabalhar, das mais variadas origens e dos mais variados setores, como um hub interessante para esse investimento que se quer reforçar, que se quer replicar, que se quer desmultiplicar, que se quer criar. Nessas várias frentes, a verdade é que Portugal é crescentemente considerado como uma zona de aterragem desse investimento interessante. Não é por acaso, a meu ver. Logo, para começar, está justamente uma das chaves para a compreensão desta equação nova, no facto de Portugal ser uma porta de acesso, um gateway natural para 3 grandes mercados. A Europa, para começar, sendo que na Europa, e num momento que temos um conflito dentro da Europa, é uma zona segura, Portugal, mas ao mesmo tempo está dentro do ecossistema europeu, em tudo o que isso implica de acelerador de investimento, de aspectos regulatórios. Um segundo, obviamente, com a África e, obviamente, também o tema da América Latina. Isso vale como ativo da nossa economia. O segundo aspecto é a qualidade das nossas infraestruturas, logísticas, de comunicação, e isso são state of the art, comparam bem com as economias mais avançadas e exigentes europeias.
E nós, já falarei um pouco disso, estamos ainda por cima a construir em cima disso. Ou seja, nós anunciámos investimentos que visa até, de uma vez por todas, desbloquear a ilha energética e logística que a Ibéria ainda é em relação ao centro da Europa. E isso, à medida que o formos fazendo, densificando, estruturando, ainda traz mais investimento e entramos neste círculo virtuoso. O terceiro aspecto que tem atraído investimento e intenções de investimento é a nossa competitividade energética. A verdade é que Portugal, ao longo dos últimos anos, consistentemente e de uma maneira ambiciosa, quase diria atrevida no bom sentido, foi longe nas renováveis. Apostou no solar, apostou nas turbinas eólicas. Vamos abrir concessões para offshores, renováveis offshores, no hídrico. E isso colocou-nos numa posição que compara muitíssimo bem, mesmo com as métricas europeias. Ou seja, nós já temos consumos de renováveis, e varia de acordo com os anos, mas entre 60% a 70%. Já temos dias seguidos em que o país consome só 100% de energia renovável. Isto é um caso, a nível internacional, pela positiva. Depois, temos uma geração de talento, mesmo com a nossa dimensão, e atraímos talento. Portanto, o nosso talento, quando é colocado cá em multinacionais e quando é detectado, uma plasticidade, uma agilidade, uma capacidade criativa, um profissionalismo, uma capacidade até de competência que compara bem, distingue-se bem e é projetado a nossa diáspora, uma nova diáspora pelo mundo fora em setores e grandes players internacionais. Isso acaba também por trazer depois talento de outros países para Portugal. Por fim, um aspecto crucial hoje no mundo de hoje, que é o tema da segurança, o tema da qualidade de vida. Segurança e estabilidade, ainda por cima. Ou seja, que não é pouca coisa. Ainda ontem disse isso no encerramento da Web Summit, porque ouvi muito isso. Ao perguntar às startups, ao perguntar aos VCs, ao perguntar aos private equities, ao perguntar às pequenas e médias empresas, aquela comunidade toda muito interessante que trazemos a Lisboa, e já agora não é por acaso que Portugal se afirma também cada vez mais como uma base de atração de eventos internacionais do mais alto nível, seja o caso destes corporativos, como é o caso da Web Summit, temos muitos mais no calendário, seja o caso de eventos desportivos, seja o caso de eventos culturais, porque lá está, porque é tal plataforma a funcionar. E por fim, o tema da densificação das cadeias de valor, e já irei para dar um pouco uma panorâmica do que é hoje a nossa economia. Em cima disto, e por causa disto, é que nós estamos muito apostados em implementar políticas amigas dos investidores. A nossa prioridade é colocar a economia portuguesa a crescer com base no setor privado. A nossa percepção é que o setor privado atrai-se com menos fiscalidade, e estamos a reduzir impostos, com menos burocracia, e estamos a agilizar os licenciamentos, com mais robustez da infraestrutura energética para abastecer os grandes projetos que têm off-takers e querem ter garantias de previsibilidade no seu feeding, justamente com mais talento. Portanto, o que nós estamos, como Governo, o que nos traz e o que nos move é focados na ação e com sentido de urgência. E com a percepção claríssima que o Estado, o melhor que pode fazer é deixar as empresas respirar e crescerem. E muito por isso, apresentámos uma série de medidas nesta matéria. Eu não vou entrar no pormenor que para vocês seria maçador, mas deixem-me dar 2 ou 3 referências, porque acho que é importante para os investidores e as empresas brasileiras, que são muitíssimo bem-vindas. Todos são, mas então o Brasil tem um lugar especial junto do nosso coração,
E é bom que tenhamos alinhamento de interesses. Aliás, o melhor que se pode fazer pela cooperação política e cultural é haver uma agenda dinâmica económica. Se as nossas empresas, os nossos grupos, tiverem a ganhar dinheiro, e às vezes temos medo de dizer isto, é bom criar riqueza. Aliás, é a melhor maneira de criar uma sociedade humanista e equilibrada. Eu não conheço outro modelo que não passe pela criação de riqueza. E não vejo uma via mais rápida para criar riqueza que ajudar o setor privado a ter condições para crescer e para fomentar e para investir. Portanto, não vale a pena complicar, vale a pena executar as medidas que fazem isto acontecer. E por isso, só dar-vos nota, nós apresentámos um programa que é o Acelerar a Economia, em que nos propusemos baixar o IRC, que é a taxa sobre os lucros das empresas. Apresentámos medidas para deduzir os gastos fiscais e financeiros em operações de consolidação. Nós queremos promover consolidação, porque a consolidação das empresas é um bom caminho para a internacionalização. E há hoje uma abertura até mental de empresas, belíssimas empresas portuguesas, que têm o seu rollout comercial feito, que têm o seu R&D desenvolvido, que têm inovação, que são bem geridas, mas que precisam de fazer parcerias para acelerar esse crescimento. E isso é um battleground, é um bom teatro de operações para empresas como as empresas brasileiras e fundos como os fundos brasileiros, que são muitíssimo bem-vindos. Em todos os setores encontrarão, na economia portuguesa, nas várias dimensões, projetos e gestão interessante. E Portugal, pela sua dimensão até natural, qual é o último dos desafios? É a escala e a capitalização. E o Brasil tem isso. Portanto, se nós soubermos aqui fazer um match, e esse match tem que ser feito pelo setor privado, volto a dizer, nós, Estado, governos, a meu ver, o que tem que é promover as condições e fomentar a relação. E a partir daí deixar florescer as parcerias. Portanto, também introduzimos deduções fiscais em sede de IRS de rendimentos individuais para quem queira ir a operações de capitalização das PMEs. A nível do talento, da captação de talento, vamos apresentar, está iminente a apresentação de uma portaria para regular um programa que é o IFICI, que na prática assegura que trabalho qualificado e certas competências específicas para a economia portuguesa, para a sua internacionalização e aceleração, tem um flat rate de 20% em Portugal. Estamos a criar situações em que aceleramos a entrada de doutorados e de investigadores e docentes nas startups. Temos um objetivo assumido de pagar a 30 dias o Estado, que é a melhor maneira, aliás, é uma boa maneira de lubrificar a economia e sinalizar boas práticas. E estamos a apostar fortíssimo na aceleração e na implementação dos fundos europeus. Só para terem uma ideia, porque isto também é aplicável a empresas brasileiras e projetos brasileiros que se querem instalar em Portugal. Nós nos desbloqueámos, antes do verão, fui com o Sr. Primeiro-Ministro a Bruxelas, com a Comissão Europeia, junto ao InvestEU, e desbloqueámos uma linha, ou ativámos, se quiser, uma linha de 3,6 mil milhões para investimento em soluções de sustentabilidade. Gestão de resíduos, de mobilidade, de eficiência energética, com garantias públicas. Portanto, em condições competitivas, com maturidades mais longas, com um apetite de risco maior onde haja falhas de mercado. Conseguimos, no último mês, aprovar junto à Comissão Europeia um regime de apoio aos incentivos aos grandes projetos, onde são muitíssimo bem-vindos projetos do Brasil, para incentivos, o nosso IRA, se quiserem. E conseguimos aprovar uma linha de 1.000 milhões com dotação orçamental, que nos permite, nos dá a elasticidade de colocar em cima de, por projeto, 50, 100, 150 milhões de incentivos. E queremos investimento estruturante brasileiro cá. Estamos a redinamizar o Banco Português de Fomento, o Banco Promocional. E é importante fazermos parcerias com o Brasil.
Queremos projetar mais o seu braço e a sua característica de Export Credit Agency e de garantias acopladas ao financiamento europeu e de simplificação das candidaturas. Estamos a reforçar brutalmente a agenda da diplomacia económica. Portanto, não vos querendo ocupar muito mais tempo, deixem-me dizer, nós temos neste momento claro qual é o nosso foco. É pôr a economia a crescer. A própria Europa está numa bifurcação e nós estamos a defender essa agenda. Nós vamos ter que encontrar como é que se faz o equilíbrio, se queremos competitividade, obviamente com sustentabilidade, se queremos escala, como é que balanceamos isso com a regulação, e se queremos inovação, como é que balanceamos isso com concorrência. E Portugal será e está a ser um agente de promoção e de ambição do crescimento mais ambicioso da Europa. Anunciámos uma rede e projetos de infraestruturas estratégicas que são game changers. Um novo aeroporto e o que isso implica de cidade aeroportuária. O trem de alta velocidade. Concessões nos portos e com maturidades longas. 60, 70, 75 anos. Que permita commitment dos players internacionais, os players brasileiros são muitíssimo bem-vindos. O reforço de toda a rede energética, a começar pela alta tensão, mas não só na produção, mas ainda à distribuição, e queremos investir em soluções inovadoras, avançadas de storage, de armazenamento de energia, onde aí muito se consegue ganhar de competitividade. Há pouco referi que nós avançámos muito nas energias renováveis. Agora estamos a acrescentar uma segunda camada, que é todo o investimento de suporte de energia verde em cima dessa energia. Projetos de hidrogénio verde, de aço verde, de refinarias, de baterias, de extração de lítio e toda a verticalização até aos componentes de veículos automóveis, elétricos. Ontem anunciámos o fundo de 100 milhões para a Deep Tech, em que há um endowment público do Ministério da Economia das suas agências de 50 milhões, que vai estar no terreno no primeiro trimestre. Portanto, o que está a acontecer na economia portuguesa é que nós soubemos reinventar os nossos setores tradicionais e está a explodir novos setores. Nós estamos a ganhar força no cluster verde. Há projetos na indústria de descarbonização, de transportes, na economia circular, na mobilidade. O cluster azul tem um espaço brutal de avanço no farmacêutico, na cosmética, no retrofit de navios, nos serviços de portos integrados. Depois começa a ganhar muita força, e a Embraer está cá há muitos anos em Portugal, felizmente, esse cluster que tem umas tangentes brutais entre o automóvel, o aeronáutico, o espaço e a defesa. Vamos apostar muito nessa matéria. E já agora, quando estamos a falar de espaços, tem empresas portuguesas que já estão não só no fabrico de componentes de satélites, de rampas de lançamentos, mas também de softwares de geolocalização e de identificação em profundidade. Depois, há crescentemente centros de serviços partilhados a instalarem-se em Portugal, multinacionais, não vou referir nomes, mas de todos os países. E Portugal, tal como Espanha, afirma-se como um hub natural. Há poucos meses estive no Qatar e quiseram trocar, o meu congénero, o Ministro da Economia, quis trocar impressões connosco para perceber como é que estamos a fazer acontecer o tema dos data centers e dos hipercenters em Portugal. Onde já agora Portugal tem a tal energia, tem o Hinterland logístico dos maiores da Europa, na zona de Sines, e amarram cabos submarinos. Portanto, muita informação inteligente se passa por aqui também. O setor agroindustrial, como imaginarão e como sabem, do agrícola, nós temos o maior lago artificial da Europa, no Alqueva. Em cima disto, estão-se a desenvolver, está a disparar a produção. E, por fim, obviamente, todo o tema do real estate
e do turismo. Portanto, numa palavra, queremos fazer acontecer no mundo ainda volátil, há um espaço de afirmação numa economia como a portuguesa. E nas nossas relações há uma agenda enorme ainda por cumprir, trazendo mais investimento brasileiro e casando as nossas competências e as nossas empresas. Contem mesmo com o governo português, contem mesmo com o Ministério da Economia para vos ajudar a desmultiplicar essa agenda. Porque vocês terem projetos, as nossas empresas estarem alinhadas com as vossas, os vossos fundos estarem investidos nos nossos mercados, é, na prática, tratar do nosso futuro, fazer acontecer o futuro. Menos palavras e mais ação. Muito obrigado. Ministro, a sua fala é música para os nossos ouvidos. Como é que nós podemos levá-lo como pregador a Brasília? Não precisa. Missionário que vá lá em Brasília e diga essas coisas tão bonitas que falou e coisas que nós, no Brasil, lutamos para que seja semelhante à sua fala. Não, o Brasil não precisa de nada de me ouvir, mas nós precisamos do Brasil aqui. Obrigado. Bem,